Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marfrig Global Foods SA para a apresentação e discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Agora, uma mensagem do Sr. Marcos Molina, fundador e presidente do Conselho de Administração da companhia. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês em mais uma conferência de resultados da Marfrig. Esse trimestre foi um trimestre especial, com recordes de resultados, confirmando o retorno da rentabilidade das operações, com melhores margens. Nossas operações apresentaram sucessivos avanços em rentabilidade e desempenho. A Marfrig tem uma posição de destaque e está bem preparada para atender a demanda crescente e fazer frente ao novo cenário de proteína global. Esse cenário com uma demanda muito mais forte da China em carne bovina. Nossas operações estão estrategicamente muito bem posicionadas. Na América do Norte, temos uma operação muito eficiente e muito reconhecida pela excelência de produção e a qualidade de seus produtos. A operação na América do Sul tem posição privilegiada de produção no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile. E temos aumentado significativamente a exportação para a China. Outro importante destaque no trimestre foi o anúncio da parceria com a companhia americana ADM, uma das maiores processadoras agrícolas e produtoras de proteínas vegetal no mundo. Iniciamos a produção e comercialização de nossos produtos de base vegetal no Brasil com o lançamento no Burger King. Também estamos em fase final para o lançamento em outros países e em outras redes de fast food. Nós, como maiores produtores de hambúrguer do mundo, temos o dever de fornecer aos clientes mais uma opção em nosso portfólio, que é o consumidor que decide. Agradeço a todos os colaboradores e principalmente aos acionistas e clientes por mais um trimestre de parceria e sólidos resultados. Muito obrigado e passo agora a palavra para Eduardo Miron, nosso CEO. Obrigado, Marcos. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação em mais uma divulgação de resultados da Marfrig Global Foods. Hoje, aqui conosco estão o CEO da Operação América do Sul, Miguel Gulatti, e também o CEO da Operação América do Norte, Tim Klein, além de Marco Espada, CFO da empresa. Gostaria de observar que nesse trimestre, pela primeira vez, estamos realizando a divulgação em português e inglês ao mesmo tempo, com tradução simultânea. Vamos então aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Pelo quarto trimestre consecutivo, obtivemos um lucro líquido. Foram mais de 100 milhões no trimestre. Isso comprova o retorno da rentabilidade das operações com melhores margens e melhor gestão financeira. A receita líquida foi de 12,7 bilhões, recorde da companhia. O EBITDA ajustado foi também recorde e atingiu 1,5 bilhão de reais, crescimento de 28,6% em comparação ao terceiro trimestre de 2018. A margem foi de 11,8%. Um importante destaque do trimestre é a geração de caixa. Geramos mais de 1,3 bilhão de caixa operacional e 844 milhões de reais de caixa livre. Reforçando nossa visão de tendência positiva para o ano e atingimento do guidance divulgado para 2019. Mantemos também nosso compromisso com a geração de valor sustentável e, nesse sentido, no terceiro trimestre, gostaria de destacar a emissão do nosso Sustainable Bond. No fim de julho, o primeiro do país, e também a assinatura de um protocolo de intenções junto ao IDH, com o objetivo de desenvolver um programa de longo prazo para a cadeia produtiva da carne, nos estados de Mato Grosso
Pará e Rondônia, promovendo a oferta de matéria-prima sustentável desde a produção de bezerros, focando no pequeno e médio produtor. A ideia é dar acesso a funding e tecnologia para esses pequenos produtores melhorarem sua produtividade. Hoje, esses produtores, visando aumentar seu volume, buscam mais área e, com isso, às vezes, acabam causando desmatamento, ao invés de melhorar a sua produtividade em sua área existente. Passando por o slide número 4, vamos falar sobre os destaques estratégicos. Anunciamos em agosto o acordo com a ADM, onde desenvolvemos em conjunto produtos de base vegetal, começando com hambúrgueres. A ADM é responsável pelo fornecimento da matéria-prima utilizada no processo e a Marfrig produz, vende e distribui os produtos de base vegetal. O primeiro produto veio através do Burger King, que lançou o hambúrguer Rebel Whopper, elaborado com o hambúrguer vegetal da Marfrig. É a Marfrig atuando na vanguarda e alinhada com a demanda de seus clientes. Novos produtos de base vegetal devem ser lançados em breve. Passo a palavra para o Marcos Pada para comentar sobre os resultados. Obrigado, Miron. Nos próximos slides, eu comentarei os destaques das operações, passando para a página 6, com a Operação América do Norte. Para facilitar a visualização das variações, os valores aqui reportados estão em dólares e também consideram o resultado pro forma no terceiro trimestre de 2018, o que inclui a planta de hambúrguer de Ohio e também Iowa Premium, para efeito comparativo. No terceiro trimestre de 2019, tivemos um crescimento de volume e receita, com a receita atingindo 2.249 milhões de dólares, um aumento de 6,2% comparado ao terceiro trimestre de 2018, explicado pelo incremento nos preços médios do mercado doméstico, dado ao sólido e contínuo crescimento na demanda por proteína bovina nos Estados Unidos e que também foi potencializado pelo gap gerado pelo incidente na planta da Tyson. Já o lucro bruto foi de 375 milhões de dólares, 75 milhões de dólares superior ao terceiro trimestre de 2018. Esta melhor performance é explicada pelo aumento nos preços de proteína bovina no mercado doméstico e pela queda no custo do gado. O cutout ratio, que é a relação entre o preço médio de carne bovina e o custo médio do gado, foi de 2,03 no terceiro trimestre de 2019 contra 1,85 no terceiro trimestre de 2018. Passando para o slide número 7, comentaremos os resultados da Operação América do Sul. Antes de começar a falar dos números, é importante lembrarmos da situação que havia no terceiro trimestre de 2018. A greve dos caminhoneiros estava recém-terminada e, com isso, houve uma concentração de volumes para o terceiro trimestre, impactando positivamente o resultado. Com isso, a base de comparação para este trimestre não é das melhores. Dito isso, a receita líquida da Operação América do Sul foi 2,5% menor quando comparada ao terceiro trimestre, impactada pelo menor volume de vendas e também por uma redução no número de abates devido à nossa readequação e otimização do Parque Fabril no Brasil e uma menor disponibilidade de animais no Uruguai. Apenas com caráter informativo, se comparássemos com o segundo trimestre de 2019, para eliminar esse impacto do terceiro trimestre que já comentei, temos um aumento de 10% na receita contra o segundo TRI deste ano. No terceiro TRI de 2019, o lucro bruto foi de 404 milhões de reais, 8,4% menor que em relação ao terceiro trimestre de 2018. Da mesma forma, se comparar ao segundo trimestre de 2019, tem uma melhora de 2,2%. Cabe lembrar que neste trimestre ainda não temos o benefício das novas habilitações para a China, obtidas em setembro. Indo agora para o slide número 9, onde vamos falar sobre a performance consolidada da companhia. Tivemos um desempenho recorde no trimestre. A receita líquida apresentou um crescimento de 3,6%, atingindo 12,7 bilhões de reais, recorde para a companhia. Esse desempenho é explicado principalmente pelo aumento da receita da Operação América do Norte e maiores preços praticados no mercado doméstico e exportação na América do Sul,
o que compensou a queda de 3% no volume total vendido. O EBITDA ajustado foi de 1,5 bilhão de reais, também um recorde e uma expansão de 28,6% na comparação com o terceiro trimestre de 2018, com margem de 11,8%. Outro destaque é o lucro líquido positivo pelo quarto trimestre consecutivo. No terceiro trimestre de 2019, registramos 100 milhões de reais de lucro, em comparação ao prejuízo de 126 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018. Passando para o próximo slide, vamos falar sobre o nosso fluxo de caixa. Após o lucro mencionado anteriormente, adicionando-se os itens não caixa e os ajustes de capital de giro, atingimos um fluxo de caixa operacional de 1,3 bilhão de reais. Os recursos destinados ao CAPEX recorrente, ou seja, os recursos utilizados para manutenção e pequenas melhorias, totalizaram 131 milhões de reais. A despesa de juros sobre a dívida totalizou 286 milhões de reais, impactada nesse trimestre pelo custo adicional proveniente da emissão realizada em agosto. Desta forma, a geração de fluxo de caixa livre antes de atividades de M&A e pagamentos de dividendos foi de 844 milhões de reais. Este fluxo positivo foi utilizado para o pagamento de dividendos a terceiros e também a redução do endividamento. Passando para os próximos slides, vamos comentar sobre os indicadores de dívida e alavancagem da companhia. Aqui vamos demonstrar a evolução da dívida líquida no trimestre. Quando olhamos em reais, temos um importante componente que foi a variação cambial no trimestre, que foi de 9%, impactando diretamente a dívida líquida total da empresa. Olhando a dívida em dólares, o que faz sentido, uma vez que 98% da nossa dívida está em outras moedas que não o real, bem como 90% da nossa receita, a dívida líquida do terceiro trimestre de 2018 foi 2,4% menor em relação ao trimestre anterior, explicada principalmente pela geração de fluxo de caixa livre mencionada no slide anterior. Nesse trimestre, foram pagos 79 milhões de dólares em dividendos aos minoritários da National Beef. O índice de alavancagem, medido pela relação entre dívida líquida e o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, pro forma, foi de 2,43 vezes em dólares, uma redução de 0,26 vezes em relação ao segundo trimestre de 2019. No próximo slide, mostramos um pouco mais de detalhes da dívida. Como mencionado no slide anterior, a crescente evolução de nossas operações, que nos trouxe uma melhora no EBITDA, está reduzindo a nossa alavancagem, atingindo 2,43 vezes neste trimestre, contra 2,69 vezes no trimestre passado. Outro destaque é o nosso prazo médio mais longo, explicado pelo exercício de Liability Management realizado no trimestre passado e pela emissão do bonde sustentável nesse TRI, o primeiro de 10 anos da companhia. Passando para o próximo slide, vamos comentar sobre o guidance para o ano de 2019. Baseado nos resultados acumulados até setembro deste ano e com a tendência positiva que vemos para o quarto trimestre, reiteramos o guidance que divulgamos no final do primeiro trimestre de 2019. Como nós prevíamos, a segunda parte do ano tem se mostrado muito forte. Neste TRI, atingimos outro recorde de receita, 12,7 bilhões de reais, e já temos 36 bilhões acumulados. A margem do terceiro trimestre de 2018 foi 11,8%, uma clara evolução em relação à primeira metade do ano. A geração de caixa livre foi de 844 milhões de reais, mais que o dobro do segundo trimestre de 2019. Lembrando que neste trimestre ainda não tivemos as contribuições dos resultados das duas novas plantas habilitadas no Brasil em setembro para exportar para a China, que praticamente dobraram a nossa capacidade de exportação do Brasil para este país, o que nos dá ainda mais confiança em relação a um excelente resultado no quarto trimestre de 2019. Volto agora a palavra para o Miron para suas considerações finais. Obrigado, Spada. Gostaria de passar um pouco das nossas expectativas para o quarto trimestre. Começando pelos Estados Unidos, tivemos um terceiro trimestre espetacular, impulsionado
pela barbecue season e pelos melhores spreads, observados pelo cut-off ratio, como já falamos. Esses spreads devem permanecer fortes nesse final de ano, pois a demanda local continua aquecida e não vemos queda na disponibilidade de animais. No Brasil, teremos um impacto positivo das novas habilitações. Os dados de outubro divulgados pela SECEX mostram um recorde de volume e receita de exportações brasileiras, principalmente para a China. E hoje tivemos a confirmação de mais 2 plantas aprovadas para a China, São Gabriel e Pontes de Lacerda, aumentando em quase 20% nossa capacidade de exportação para a China do Brasil. Passamos então a ter, a partir de agora, 13 plantas habilitadas na América do Sul, sendo 7 no Brasil, 4 no Uruguai e 2 na Argentina. Uruguai, passado o terceiro trimestre, que sazonalmente é o mais fraco, apesar de termos ainda uma questão de indisponibilidade de gado, devido à forte demanda por exportação, o país deve apresentar melhora gradual. A Argentina, apesar do novo cenário político ser ainda um ponto de atenção, nossa operação no país vem mostrando evolução de margens, se aproveitando do cenário de desvalorização cambial e melhores margens de exportação. Passando para as considerações finais, reforço aqui mais uma vez nosso otimismo para alcançarmos todas as metas divulgadas no guidance para o ano, permanecendo focados na excelência operacional e também na contínua melhoria do footprint para a estratégia da companhia. A alavancagem controlada e o compromisso com a rigidez financeira continuam sendo inegociáveis. E nosso foco é a geração de resultados para todos os acionistas. Nossos times, em todas as regiões onde atuamos, estão engajados, otimistas e gostaria de aproveitar para agradecer o trabalho de todos nesta jornada. Com isso, gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas, lembrando mais uma vez que hoje estamos com tradução simultânea. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miron. Marcos, eu tenho uma pergunta mais focada, na verdade 2 perguntas focadas em América do Sul. Primeiro eu queria entender um pouquinho mais a performance de margem do trimestre, né? Eu entendo que o Uruguai continua com um cenário mais desafiador, mas em compensação a gente vê os dados de balança para bovinos, eles aceleraram, né, ao longo do TRI, enquanto a Argentina, a gente entende que continua com uma margem de exportação bastante saudável. Então, queria entender a questão da performance da margem bruta tri a tri, principalmente, né? Entendo que que o terceiro tri do ano passado foi uma baixa comparação difícil, mas na margem sequencial, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, acho que ajuda. E ainda falando um pouco do cenário de exportação de América do Sul, quando a gente pensa nessas novas habilitações de China, né? O quanto que isso deve passar a representar, o que tipo de ganho de margem a gente pode esperar vindo dessa maior exposição à China. Obrigada. Oi, Isabela, obrigado pela pergunta. Como a gente comentou e você levantou muito bem, a questão de comparação ela não é a melhor. Quando você vê o segundo trimestre, você vê uma robustez no crescimento de margem do segundo para o terceiro TRI, que para nós ele representa um pouco mais. O efeito TRI contra TRI que você vê, ele tem um impacto basicamente de volume, porque em termos de preço, em termos de custo, isso daí foi muito bem gerenciado, então nós não tivemos o efeito preço nessa variação. Por último, com relação à China, obviamente que é um mercado que está com uma rentabilidade muito, muito forte. Nós não tivemos o privilégio de aproveitar isso ainda no terceiro trimestre de uma forma plena, repetindo que com as habilitações que já aconteceram em setembro e agora
com essas novas, a gente tem um crescimento material, então isso é o que reforça a nossa convicção de um resultado para o quarto trimestre tão bom quanto ou possivelmente melhor do que aquele que nós geramos nesse trimestre. O Miguel Goulart, ele está na linha também, então, se ele quiser complementar aqui com alguma coisa que eu deixei passar, eu vou deixar para ele ficar à vontade. Miguel, se você quer complementar? Ok. Boa tarde, Isabela. Não sei se me escutam bem. Complementando a resposta do Miron, realmente a gente vê um efeito que vai se manifestar mais no quarto TRI, que é que a Marfrig teve 2 plantas habilitadas, plantas grandes, né? Tangará e Várzea Grande, e agora, no dia de hoje, para nossa satisfação, mais 2 plantas, uma em São Gabriel e outra em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. Esse efeito de mais plantas China tem uma consequência também no mercado interno brasileiro. O mercado brasileiro se encontra com bastante menos oferta, e essa oferta também fez aumentar os preços no Brasil. Nós temos hoje um mercado interno mais enxuto, demandando uma oferta mais restrita. Isso também vai se manifestar nas margens do quarto trimestre. A Marfrig vem também operando no aspecto de melhora da eficiência operacional, o que também impacta na margem. Nós vamos cortando custos e aumentando produtividade. Tudo isso nós vamos ver refletido no quarto trimestre. Não sei se respondi a tua pergunta. Tá claro, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual. Olá, boa tarde a todos. Eu queria fazer, se possível, 3 perguntas. Primeiro, voltando no tema da discussão, da pergunta da Isabela, com relação às margens da América do Sul. Eu acho que ficou muito claro aí a dinâmica, acho que mais positiva, principalmente em Brasil, né, agora no quarto TRI, com a habilitação de novas plantas e a dinâmica de preços parece mais favorável até do que no terceiro TRI. Eu queria, só para ajudar a gente a pensar um pouco como é que essa margem no consolidado de América do Sul evolui, eu não sei se vocês conseguem quebrar para a gente, ainda que seja em ordem de grandeza, como que essa margem bruta que vocês divulgaram no terceiro trimestre de 10,6%, como é que ela se desmembra entre Brasil, Argentina e Uruguai? Que eu entendo que tudo indica que quem puxa hoje essa margem para baixo é o Uruguai. Então, se vocês puderem dar um pouco essa quebra, ajudaria a gente a pensar um pouco como é que o consolidado de América do Sul evolui no quarto TRI. A segunda pergunta, com relação ao CAPEX, né? Esse CAPEX de manutenção que vocês divulgaram, ele veio, acho que abaixo daquilo que a gente entendia como sendo um nível de manutenção nos 2 primeiros tris do ano. Aí queria só entender se esse é um patamar de CAPEX que vocês entendem como sustentável para o negócio para os próximos trimestres, mas para ajudar a gente a fechar a conta aqui, pensando no cash flow, tanto do quarto TRI como do próximo ano. E a última pergunta, eu entendo, também acho que ficou muito claro o tom de otimismo em relação ao mercado americano, ao mercado de América do Norte. Só para entender, quando a gente olha a performance histórica, inclusive a própria performance de América do Norte no ano passado, e a performance histórica do setor de outros players, o quarto TRI, ele historicamente tem uma sazonalidade um pouco pior do que o terceiro TRI. Não que isso signifique uma margem ruim, mas mais baixa. Eu queria entender se vocês estão vislumbrando isso, ou esse ano, por conta de todas as questões envolvendo o incêndio numa planta do concorrente e a questão da demanda e disponibilidade animal, se vocês entendem que dá para manter esse nível de terceiro TRI também no quarto TRI. Muito obrigado. Oi, Thiago, obrigado pelas questões. Então, começando pela parte da América do Sul, como você sabe, em qualquer média, quer dizer, a ponderação, ela vai sempre prevalecer. Então, esse resultado do lucro bruto de 10,7, você falou 10,6, mas a gente briga por cada centavo aqui, para cada percentualzinho.
10,7%, ele está mais puxado mais no centro da parte do Brasil, que é a parte maior, né, que é a grande operação, e você está certo, a parte da Argentina gerando mais do que isso, então tem uma rentabilidade melhor do que essa que você está vendo, e o terceiro trimestre, como a gente comentou anteriormente, o Uruguai, que é a segunda operação entre as três que a gente tem na América do Sul, é ela que teve o pior desempenho, então ela puxou para baixo esse número. Mas, levando em consideração que o Brasil, novamente, em termos de consideração, é o que direciona esse resultado. Então, contribuição de um lado e sendo prejudicada pelo outro lado. Mudando agora para a questão do CAPEX, o CAPEX a gente tinha conversado já desde o início do ano, que a curva normal de qualquer negócio, e o negócio nosso não é diferente, a gente tende a ter um investimento maior no começo do ano, para até se beneficiar desses investimentos, dessas melhorias, aí mais para o final do ano. Você lembra que a gente fez operações de aquisição ali com a parte da Quick Food, com a parte da Várzea Grande, então teve toda uma dinâmica ali no começo, e nós dizíamos que, né, a tendência ela era tínhamos uma estimativa para o ano e que para os próximos trimestres isso deveria cair. Achamos que esse nível atual de 131, comparativamente, no trimestre anterior foi 190. Então, 130 milhões, ele é um número que, para nós, é um número adequado de CAPEX em termos de manutenção e pequenas melhorias. Então, esse é sobre a segunda. Com relação à terceira questão sua, que é o resultado excepcional que nós tivemos na National Beef e a perspectiva para o quarto trimestre. Então, a perspectiva, ela, como eu mencionei nas considerações finais, ela continua extremamente alta. Achamos que deve ser tão boa, a performance tão boa quanto. Temos aí efeitos, como você falou, tem o season, né, que aconteceu no terceiro trimestre, que naturalmente é um trimestre forte, e tivemos um impacto aí adicional, como a gente já falou, da questão do Tyson. Eu acho que esses fatores, eles continuam fortes no quarto trimestre, acho que a demanda continua também extremamente forte, mas eu acho que nada melhor do que o próprio CEO da National Beef para complementar essa pergunta. Então, vou passar para o Tim Klein para ele complementar e te endereçar isso de uma forma talvez até mais completa. Tim, please. Muito obrigada. Eduardo mencionou os fundamentos da América do Sul, que estão todos em nosso favor e vão continuar a estar ao nosso lado nos próximos 5 trimestres. E o impacto do incêndio em nossas margens foram fortes. E isso impulsionou o mercado por 5 semanas e nós recuperamos agora o volume perdido e no mesmo período nós pretendemos voltar aos índices antes do incêndio. Alguma coisa ficou a ser dita? Não, acho que está muito claro. Muito obrigado a todos. No, that's very clear. Thank you very much. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Pessoal, boa tarde. A minha primeira pergunta é sobre o guidance. Quando vocês fizeram guidance, se não me engano, o câmbio de referência era 3,90. A gente não tinha ainda habilitações para a China. Não me recordo se o evento da planta da Tyson também já tinha acontecido ou não, mas enfim, a minha pergunta é a seguinte: se vocês hoje olham o guidance, vocês estão mais confiantes com talvez meio ou eventualmente até a ponta mais alta do range,
se faz sentido em receita, EBITDA pelo menos, em geração de caixa, se vocês puderem falar se vocês estão mais confiantes em entregar algo mais para metade para cima do range do guidance. E a segunda pergunta é sobre preço de gado no Brasil. Pelo que a gente vem acompanhando, os preços também começaram a subir, reagir eventualmente as habilitações, né? Depende de região para região, mas algo como 15%, 20%. Se isso preocupa, se vocês estão ainda assim vendo os spreads melhorando, quando vocês olham para a China, margens, o quanto que essa questão do disponibilidade e preço do gado no Brasil preocupa vocês? Obrigado. Oi, Lucas, boa tarde, a Espada aqui falando. Vamos lá, a respeito do guidance, quando a gente colocou o guidance, que foi no final do primeiro trimestre, não tinha problema nenhum com planta de concorrente nos Estados Unidos, o dólar estava até um pouco mais baixo, a gente colocou o dólar de 3,90 para os nossos cálculos, enfim, muita coisa que a gente previa acabou não acontecendo, e coisa que a gente não esperava, como, por exemplo, essa questão do incêndio, etc., veio ajudar. Então, uma coisa acabou compensando outra. Por exemplo, o que não aconteceu. Nas nossas projeções, a gente estava esperando uma retomada de mercado interno no Brasil muito antes do que está acontecendo. Essa retomada de preços e resultados de mercado interno no Brasil só está vindo a acontecer agora. A gente já imaginava que a nossa expectativa era que isso acontecesse antes. Então, uma coisa acabou compensando a outra, e a gente está sim reafirmando o guidance. A gente acredita, tem plena confiança que a gente vai conseguir atingir esse guidance, mas não acredito que a gente deva bater, por exemplo, o teto das expectativas do guidance para fluxo de caixa, por exemplo. A gente vai cumprir sim. Uma ou outra coisa pode ser que, por exemplo, a parte de margem a gente talvez consiga estar no teto superior, receita vai ultrapassar sem dúvida nenhuma o piso, mas a parte de fluxo de caixa a gente vai ultrapassar, mas não deve bater no range superior. Em relação à sua pergunta sobre o preço de gado, sim, a gente está vendo a questão do aumento do preço de gado que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está acompanhando, e isso é diretamente relacionado ao que está acontecendo em relação a preços de venda de carne para a China. Tem uma relação muito direta também com o câmbio que está subindo. Então, o que acontece? A pecuarista está vendo exportações para a China muito fortes, preços elevados, e inclusive o câmbio muito alto. Então, o que acaba acontecendo é aquele pecuarista, por exemplo, que tem um gado que tem características para a China, ele sem dúvida nenhuma ele acaba colocando um preço um pouco maior no seu gado, e isso acaba fazendo com que o preço médio do gado no Brasil acabe subindo um pouco. Não sei, Miguel, se você puder colaborar um pouquinho mais com essa questão em relação ao preço de gado. Se você também está na linha, se puder dar os seus inputs, seria bem-vindo, por favor. Boa tarde, Lucas. Eu escutei a resposta do Espada, que é do cara da linha, mas complementando a pergunta, suponho que tinha sentido, nós experimentamos realmente no momento das habilitações para a China um aumento do preço do gado no Brasil. Mas também houve um aumento do preço de compra na China. E também houve um efeito muito importante que vai ser notado agora no quarto trimestre, é que todos os mercados internacionais se ajustaram para poder competir com a China, né? Você vê aí claramente um aumento de preços em outros mercados, como o Egito, como a Arábia, como até mesmo países que não têm tradição de comprar do Brasil. Isso aí vai ser verificado com mais intensidade no quarto tri. Outro aspecto importante é ter em conta que dentro da produção para a China do Brasil, cada planta tem um valor de venda, né? No nosso caso, nós focamos em produtos de valor agregado no Brasil e tentamos colocar a complementação com a exportação para a China e outros mercados. Isso tudo vai ser potencializado seguramente no quarto trimestre. Muito obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Thiago Melo, Bradesco. Boa tarde, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à linha vegetal que foi lançada recentemente. Eu gostaria de saber se vocês podem nos passar alguma visão um pouco mais detalhada dos financials, para a gente entender um pouco como tem se comportado com relação à margem e crescimento, se vocês têm alguma perspectiva de representatividade disso daqui a alguns anos. E a segunda seria um follow-up com relação à operação United States. Num exercício, se a gente excluísse o que aconteceu com a planta da Tyson, eu queria entender como vocês acham que ficaria a margem bruta ex esse evento. Muito obrigado. Tiago, né? Tiago, bom, tem uma pergunta que ela é uma expectativa de o que aconteceria numa contingência, mas vou voltar para a pergunta sobre a parte vegetal. A parte vegetal é algo super recente, como você sabe, foi um início em setembro, estamos decididos a incrementar essa parte, esse segmento do negócio vegetal, vários planos ligados a isso, uma linha de produtos que devemos aí estar explorando para esses próximos meses e até o final do ano. Então, nós estamos muito motivados e, como qualquer iniciativa, os financials, eles nesse momento, eles não são o principal driver da decisão. Então, não temos dúvida nenhuma que é algo que vai gerar um retorno importante, não há dúvida que é algo que os clientes estão demandando, mas ainda é muito cedo para que a gente fale em financials a respeito disso. Então, possivelmente é algo que no próximo ano vai começar a se tornar algo mais material e talvez até vamos separar esse tipo de informação de alguma maneira, mas nesse momento posso te dizer que nós estamos muito contentes aí com a evolução das vendas e como o público tem recebido o produto que tem uma qualidade excepcional. A outra pergunta sua é um pouco do que aconteceria. É uma pergunta um pouco complicada porque, logicamente, qualquer efeito de uma descontinuidade, ela tem um efeito material, principalmente em operações onde nós temos um nível de eficiência bastante grande, como o da América do Norte. Eu acho que a nossa preocupação é sempre de manter todos os controles e todas as medidas relacionadas à proteção para esse patrimônio, para que isso não ocorra, sabendo que em ocorrendo, o efeito ele é material. Nós somos muito orgulhosos de todos os processos que temos implementado. Toda vez que algo acontece, isso se transforma ou é uma nova chamada de atenção, e a gente reforça todos os controles e faz um trabalho muito forte de conversa para mostrar o nível de importância disso no nosso dia a dia. Então, temos tido bastante sucesso com relação a isso. Tivemos uma experiência, infelizmente, ruim no final do ano com a planta de Mineiros, que não foi material, mas nós vimos que demorou alguns meses para voltar. Então, o nosso ponto é esse. Eu acho que nós trabalhamos na prevenção, trabalhamos nas melhoras, trabalhamos na parte de educação e de prevenção. Ficou claro, muito obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, Banco do Brasil. Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é mais voltada para o mercado doméstico Brasil, né? Se vocês apresentaram aí uma redução de volumes ano contra ano, mais uma evolução de 10% tri contra tri. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre esse aumento sequencial, quais categorias mais impactaram essa evolução, e se puderem falar um pouquinho de expectativa para quarto tri, né, festividades, o que vocês estão esperando relativo
a 2018? Dado essa evolução sequencial que a gente já viu trimestre a trimestre, agradeço. Oi, Luciana, tudo bem? Espada aqui. Eu vou pedir para o Miguel tentar pegar essa sua pergunta aí em relação a o que ele está vendo em termos de mercado interno, quais os principais drivers aí que a gente está enxergando. Miguel, por favor. Luciana, referente ao trimestre, é importante entender que com essa menor oferta no mercado interno por direcionamento para a China, o mercado interno como um todo ele cresceu de preço e também ele se vê frente a uma oferta que não está atendendo a demanda. No nosso caso específico da Marfrig, a nossa orientação é trabalhar nos produtos onde nós conseguimos maior valor agregado e nos segmentos que nos dá melhor valor agregado. Então, o que nós estamos fazendo no centro da Marfrig? Nós estamos trabalhando mais produtos com marca, trabalhando forte no segmento de food service e estamos direcionando para aqueles clientes onde o nosso preço médio é melhor. Nós estamos fazendo um movimento grande de crescimento também no interior de São Paulo, onde a crise econômica se sentiu em menor intensidade, porque hoje nós temos condições de não ter que vender no mercado interno baixo nenhum tipo de pressão. Você tem um excedente de demanda na exportação, um excedente de demanda de exportação enxuga o mercado interno e permite você selecionar melhor o seu destino e o segmento que você trabalha no mercado brasileiro, né? Isso é uma prática que a gente vem adotando já a partir do crescimento da demanda chinesa e agora nós vamos ver intensificado, porque se nós notarmos, nós tivemos 2 plantas grandes habilitadas no mês de outubro e agora tivemos 2 plantas mais no mês de novembro, ou seja, a gente tem condições de escolher bem o nosso destino e precificar muito bem o nosso produto. Ok, obrigada. Se me permite mais uma pergunta referente à Argentina, vocês poderiam fazer um follow-up da situação? A gente viu que os resultados ainda estão sendo bastante beneficiados, né, pelas exportações e agora com as eleições, como vocês estão vendo esse mercado para frente? Algum risco associado? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre a Argentina, agradeço. Oi, Luciana, o que a gente está vendo em relação à Argentina, assim, a gente hoje, como você colocou, a gente está sendo bem beneficiado na parte de exportação com a desvalorização cambial que está acontecendo, e a gente hoje, na nossa operação na Argentina, ela é bem dividida em 2 operações bem distintas. A gente tem essa parte de carne in natura que está indo para exportação e está sendo muito beneficiada, e tem também a parte de processados com a linha de hambúrgueres, que é líder de mercado na Argentina, que é voltada para o mercado doméstico. Com as eleições que aconteceu e a volta do governo Kirchner, o que a gente imagina é que novas tributações em relação às exportações devem ocorrer. A gente acha que não deve permanecer na mesma situação que a gente está vendo hoje, mas a gente não acredita que venha uma penalização ou alguma situação tão ruim quanto aconteceu no passado. Então, a gente está bem confiante de que a situação vai permanecer positiva para a gente. Eu não sei, Miguel, você tem algum ponto adicional que você queira adicionar em relação a essa resposta? No caso da Marfrig, nós mantemos um programa na Argentina de melhora de eficiência e também no sentido de nós escolhermos os nossos destinos também. Então, a Marfrig sempre teve muito cuidado de, na Argentina, ter uma operação muito bem balanceada entre o mercado interno e o mercado externo. E é importante dizer uma coisa na Argentina está acontecendo diferente de todas as outras vezes. A Argentina hoje mantém uma oferta abundante de matéria-prima e essa matéria-prima não teve correção em relação à moeda peso. A matéria-prima na Argentina é marcada por pesos e ela não está relacionada com o dólar. Sempre no passado, quando nós tínhamos uma desvalorização cambial na Argentina, o preço da matéria-prima se corrigia pelo dólar. Esse ano nós não encontramos essa situação, nós temos uma situação de preço bastante competitivo.
Isso aí se soma também todos os processos de beneficência na nossa operação na Argentina. Então, nós entendemos que o mercado vai estar favorável, né? A oferta é boa, né? E que esse desafio que pode ser trazido pelo ambiente político, a gente, dentro de uma operação eficiente e extremamente bem balanceada entre mercado interno e mercado externo, a gente vai poder manejar muito bem essa situação. Muito claro, obrigada. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, Itaú BBA. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, é o Antônio aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre a oferta de gado no ano que vem. A gente sabe que a demanda provavelmente vai ser bastante forte com a questão da febre suína, e eu queria voltar um pouco o foco para a oferta. Então, quando a gente olha o preço do gado, como o Lucas mencionou na pergunta dele, a gente olha aqui os preços futuros para o ano que vem na casa de R$200 a arroba. E pelo que a gente conversa, tem um componente muito grande aqui de redução de abate fêmea com preço de bezerro muito alto. Isso acho que não é exclusividade do Brasil, né? A gente sabe que na Austrália também vai ter uma retração muito forte, provavelmente nos próximos anos. Na Argentina é difícil de dizer o que vai acontecer com o ambiente político, e no Uruguai já está num ciclo bastante negativo. Então acho que a minha pergunta é o seguinte: quando a gente olha essa combinação de fatores, eu não lembro a última vez que a gente viu US numa posição tão favorável em detrimento dos outros ofertadores de gado no mundo. E acho que a pergunta é como que vocês acham que esse ambiente, de alguma forma, contamina a rentabilidade US nos próximos anos. Porque acho que tem um ponto de vista de que a margem de US é basicamente economia local e oferta de gado local, que eu acho que é o mais importante de fato, mas pode ter alguma contaminação desse ambiente de exportação. Eu queria entender de vocês o quanto que vocês acham que isso é importante, dado que a exportação é a parte pequena do negócio americano. Então, queria saber se vocês acham que isso contamina ou não as margens de US, está num ambiente, do ponto de vista global, tão favorável do ponto de vista de oferta. Ou se vocês acham que não, são vasos totalmente separados e US a gente tinha que olhar mesmo a economia e oferta de gado. Se vocês puderem dar a opinião de vocês, eu agradeço. Antônio. Oi, Antônio, tudo bem? Então, Antônio, você falou muito bem. Nós temos, só para a gente voltar no nosso contexto, nós temos duas operações que cobrem a parte de Américas e não necessariamente elas se comportam da mesma maneira. Nós temos um ambiente da América mais aqui para o sul, que é um ambiente voltado basicamente para exportação, e enquanto você tem um ambiente Américas do norte, na parte da América do Norte, voltado basicamente para o mercado doméstico. Na parte, os drivers de resultado e os drivers dessas operações têm sido, de um lado, um movimento de exportação com China liderando, e do outro lado, um movimento econômico bastante forte, busca por produtos de maior valor, principalmente na qualidade dos portos nos Estados Unidos. E lá fora a nossa parte de exportação é pequena. Então, eu acho que os vasos comunicantes eles podem ser aí desafiados, o quanto que um estaria afetando o outro. Do nosso lado, nós achamos que dentro do ambiente atual, a questão do peso do preço do gado está sendo mais do que compensado pelo preço que está sendo pago por esses produtos, até pela dinâmica do mercado, que nós achamos que vai continuar. Então, eu acho que e a dinâmica nos Estados Unidos também está tendo uma dinâmica parecida, ou seja, mesmo com um pouco de acréscimo no preço do gado, existe uma oferta bastante grande, o que está fazendo com que as margens sejam mantidas, e se prevê aí também para alguns anos para frente a continuidade desse ambiente. Então, em comum, os dois, falando de vasos comunicantes, nós temos ambientes onde a demanda por produtos eles são igualmente fortes. E, igualmente, nos dois ambientes, nós temos uma oferta de gado que está contrabalanceando essa parte do custo. É importante salientar, e acho que a gente comentou isso, talvez tenha ficado de forma sutil, que dado que as vendas estão mais concentradas para alguns mercados, o preço do gado ele tende também a se ajustar, porque esses mercados têm requerimentos específicos, então o preço também se ajusta. O fator câmbio, que a gente também comentou, é um fator que afeta mais a parte da América do Sul. Então, o que a gente está vendo
é que existe uma dinâmica de ajuste desse mercado, até por uma questão de dólar mais forte, o que otimiza ou facilita ou cria uma motivação maior para os mercados se direcionarem para a exportação. Então, o que nós já tínhamos como uma tendência como do mercado de exportação na América do Sul, isso tem se estressado e tem continuado. Então, nossos percentuais de exportação tendem a continuar aumentando à medida que nós temos essa demanda, e essa demanda deve continuar. Então do lado de comentários, o que nós achamos com relação a isso, a essa demanda de gado e essa questão de mercados de vasos comunicantes, é isso que nós estamos vendo. O Miguel, ele está aqui na linha, ele pode falar um pouco sobre como ele está vendo o mercado do gado, e o Tim Klein também está na linha, ele pode falar um pouco a respeito da oferta de gado nos Estados Unidos, para complementar. Miguel, por favor. Acho que teve um problema na linha com o Miguel. Vamos tentar falar primeiro com o Tim, se o Tim pode comentar sobre... Opa, voltou? Ótimo. Obrigado, Miguel. Bom, complementando essa resposta do Mirão, eu diria que, no caso da Marfrig, por essa diversidade geográfica que ela possui, com plantas na Argentina, no Uruguai e no Brasil, essas variações que são previsíveis e esperáveis, elas podem ser melhor mitigadas. A gente pode, ocasionalmente, direcionar os produtos para um ou para outro mercado com diferentes origens. No caso da crise da China, que é a grande movida que nós estamos vendo agora no mercado, movida essa que afeta não só todos os mercados da exportação, mas também o mercado interno, a previsão que a gente tem é que essa crise seja uma crise que perdure por um tempo bastante razoável. Alguns especialistas falam de no mínimo de 2,5 a 3 anos, e alguns falam até de 5 anos, baseado que a produção suína chinesa é uma produção absolutamente familiar, e controlar a enfermidade e recuperar a produção vai ser um processo bastante mais longo. Então, no nosso caso, o que nós estamos fazendo é cuidando bem da nossa escolha do destino da exportação, né, e complementando esse destino com o carro-chefe que é a China, e no caso do mercado interno, aproveitando as oportunidades que vão surgindo. Sempre o mercado interno apresenta-se bastante aquecido no caso do último trimestre. Né? No caso do preço do gado, é importante ter presente que o Brasil hoje está batendo mais ou menos 2 milhões e 400 mil animais por mês, e desses apenas 30-35% do abate geral do Brasil, com essas 37 plantas habilitadas, vai ser destinado para a China. Então, à medida que esse primeiro overshooting seja absorvido, o preço e a tendência de equilíbrio volta a perdurar. Né? Simplesmente eu acho que o importante é continuar fazendo as coisas bem feitas, né? Trabalhando em produtividade, redução de custo e seleção do mercado. Aqui é Tim Klein, e na questão da América do Norte, é fundamental do nosso negócio, como eu já disse, está em nosso favor, e o relacionamento entre a oferta de gado e a capacidade da indústria de processar é muito justa. Então, a oferta de gado aumentou e o nosso setor tem condições de processá-lo e de manter margens muito rentáveis. Nos Estados Unidos, apenas 13% do nosso volume se dedica à exportação, e os mercados de exportação não têm esse impacto tão grande, apesar da China, que compra mais produtos de outros países e a demanda para a carne americana para compensar os volumes perdidos. Então, isso melhora, de forma geral, a margem de cut-out e também a estrutura das margens. Está claríssimo, obrigado.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Miron, CEO da companhia, para as considerações finais. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom, novamente, terminar agradecendo a todos por atenderem esse call e a todos que ajudaram a construir esse número que para a gente foi espetacular no trimestre. Continuamos muito otimistas, o quarto trimestre deve ser um trimestre igualmente fantástico. Estamos absolutamente preparados para os desafios da indústria com as nossas operações. Estamos aqui com o Marcos Molina. Marcos, gostaria de fazer também um comentário final e com isso a gente encerraria o nosso call de resultados. Marcos? Bem, nós, um pouco para falar um pouco de estratégia geral, realmente essa demanda da China tem surpreendido muito nós, principalmente eu do Conselho, na estratégia, que a gente sempre foi mais conservador, só na hora que vinha a demanda para crer nela. Mas principalmente o que está acontecendo na carne bovina, ela competia muito com os produtos processados de porco, de suínos. Então, uma linguiça, um presunto, tudo que é derivado da carne suína. E esses produtos processados eram mais baratos que a carne bovina. O que aconteceu hoje? Com essa alta da carne suína em todos os mercados, também aqui no Brasil, em outros mercados, passou-se para um consumo de carne bovina. Então, o consumo de carne bovina tem aumentado tanto no mercado interno, como também os preços de carne bovina têm recuperado e as exportações têm aumentado e a demanda da China tem puxado todos os outros mercados. Então, todos os outros mercados têm sido puxados. Aqui, principalmente a América do Sul, que o Brasil exporta muita carne para Chile, está exportando hoje para a Argentina, para o Uruguai. Essa demanda da China de carne Argentina, Uruguai, tem puxado, por exemplo, o preço para o Chile e todos os outros mercados, e como nós nunca vimos. Então, realmente, a gente tem esse quarto TRI e o 2020, assim, uma visão muito positiva para o setor. A parte de Estados Unidos, vale lembrar que Estados Unidos não está aprovado para a China ainda. Foi anunciado semana passada a aprovação do Canadá para a China, que o Canadá ele também produz muita carne para os Estados Unidos. Então, isso daí deve ter um impacto positivo no mercado americano. E provavelmente, se tiver um acordo Estados Unidos e China, deve abrir o mercado para carne americana, o que pode alavancar ainda mais o negócio dos Estados Unidos. Então, a gente está com um cenário bem positivo da carne bovina. A gente, na parte estratégica, tem convicção que a gente fez o movimento certo no passado. Na parte de processado, praticamente a parte de hambúrguer representa 10% de nossa produção hoje, das vendas de hambúrguer. Nós temos crescido mais em processado, ainda não tem nenhum número ainda dessa parte vegetal em nossos números, nem a previsão. É um negócio que a gente pode crescer muito pela produção, porque estamos produzindo hoje na capacidade nossa ociosa e a capacidade nossa de vendas e de distribuição. Então, a gente está com um cenário bem positivo e esperamos agora para 2020 a gente pensar na distribuição de dividendos, né? Como vocês podem ver, a National Beef tem distribuído muito dividendos para os acionistas e agora a gente quer chega a hora de transferir isso para os acionistas da Marfrig para o próximo ano. Então, muito obrigado a todos. Até o próximo call.
Obrigada. A audioconferência da Marfrig Global Foods SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.